Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos iniciar o módulo 2 do curso F2, curso básico para iniciantes. Nós somos do sexto período de Engenharia Civil e as discentes responsáveis pela elaboração do minicurso são Antônia Janaína Silva Martins, Caroline Vilar Guzmão, Jaqueline da Silva Moreira, Samara Laís Maia Bonfim e por mim, Rosiane da Silva Paiva. Cargas concentradas. Neste caso, vamos utilizar o comando NodeForce. E para isso, devemos informar o Fx, Fy ou Mz. Lembrando que no F2, as cargas concentradas, forças ou momentos, só podem ser aplicadas nos nós da estrutura. Se você quiser aplicar uma carga no meio de uma barra, basta criar um nó naquele local. Para inserir forças no sentido oposto dos eixos, convenção usual, insira o sinal de negativo antes do valor da carga. Agora vamos fazer um exemplo utilizando o comando. Par de momentos na extremidade. Neste caso, vamos utilizar o comando member_moments. E para isso, devemos informar o MAR e MB. Essa função permite que sejam criados e aplicados momentos concentrados nas seções extremas de barras. Momentos aplicados no sentido anti-horário são positivos e no sentido horário são negativos, sendo MA o momento aplicado na extremidade inicial da barra e MB o momento aplicado na extremidade final da barra. Agora vamos fazer um exemplo utilizando o comando. Cargas distribuídas uniformes. Neste caso, vamos utilizar o comando Uniform Loads. E para isso, devemos informar o QX e QY. QX será uma carga horizontal para a direita se positiva e para a esquerda se negativa. QY será uma carga vertical, para baixo se negativa e para cima se positiva. Se você quer que a carga distribuída acompanhe a direção da barra, basta clicar em Local em Direction. Para que a carga siga os eixos ortogonais de referência, X e Y, selecione Global em Direction. Para aplicar cargas distribuídas que atuam parcialmente em uma barra, pode-se inserir nós no interior da barra, criando novas barras resultantes da divisão da barra original. As cargas distribuídas são, então, aplicadas ao trecho de barra, divisão desejada. Agora vamos fazer um exemplo utilizando o comando.
Cargas distribuídas lineares. Neste caso, vamos utilizar o comando linear loads. E para isso devemos informar as direções e valores das cargas no início e fim da barra. O modo de aplicação é muito semelhante ao das cargas distribuídas uniformes. O que difere é que o valor da força vai ser diferente no início e no fim da barra, variando de forma uniforme no intervalo entre elas. Agora vamos fazer um exemplo utilizando o comando. Solicitações por variação de temperatura. Neste caso, vamos utilizar o comando thermal loads. Este comando permite que sejam criadas e aplicadas solicitações de variação de temperaturas barras. Para isso, basta especificar a variação de temperatura no bordo superior, no lado positivo do eixo local Y, e no bordo inferior, no lado negativo do eixo local Y na seção transversal. Cargas móveis, trens tipo. Neste caso, vamos utilizar o comando load train. Este comando permite que sejam criadas cargas móveis que são usadas nos cálculos de envoltórios de esforços internos. O trem tipo é composto por cargas concentradas, cargas uniformemente distribuídas e cargas acidentais, que são cargas de multidão. Ao inserir qualquer carga no trem tipo, considera-se que ela seja orientada no sentido de cima para baixo e, por isso, conforme a convenção de sinais do F2, as cargas sempre aparecem com um sinal negativo, mesmo quando este não é colocado durante a edição. Visualização dos resultados. Antes de tudo, é preciso salvar o arquivo indo em File e Save. Não esqueça de definir o material e a seção de todas as partes da estrutura. Caso não seja definida essas propriedades, o programa não calcula os resultados. O F2 possibilita três formas de visualização dos resultados: diagramas, linhas de influência e envoltória de efeitos de trens tipo. Nesse curso, nos restringiremos a ensinar a visualização dos diagramas, que fornecem todas as informações necessárias para as disciplinas e também para o projeto das pontes. Após salvar o arquivo, clique-se em Diagram Results, botão circulado. E em seguida,
para verificarmos os esforços atuantes nas barras, clicamos em um dos botões que estão situados no canto superior direito. Assim é possível a visualização de diagramas de esforços internos, esforço normal, esforço cortante e momento fletor, bem como a visualização da configuração deformada da estrutura sob o efeito dos carregamentos estáticos. Axial Force mostra o diagrama de esforços normais. Shear Force mostra o diagrama de esforços cortantes. Bending Moment mostra o diagrama de momentos fletores. Deform Configuration mostra a configuração deformada. Para demonstrar essas opções, vamos criar uma estrutura. Primeiramente, vamos demonstrar o comando Axial Force, que é o esforço normal. Este comando mostra os diagramas de esforço normal para cada barra da estrutura, sendo que os números mostrados abaixo dos diagramas indicam o módulo da tração ou compressão. Se esse valor for positivo, significa que a barra está sendo tracionada. Se for negativo, significa que a barra está sendo comprimida. Em seguida, vamos demonstrar o Shear Force, que é o esforço cortante. Este comando permite visualizar os diagramas do esforço cortante, que é o cisalhamento. Nesse caso, o sinal de negativo vai depender da convenção de sinais para esforços internos, que pode ser acessada no Menu File. Agora vamos demonstrar o Bending Moment, que é o momento fletor. Há a possibilidade de visualizar os diagramas do momento fletor ao qual a estrutura está sujeita. Os sinais também vão depender da convenção de sinais para esforços internos adotada. E por fim, vamos demonstrar o comando Deform Configuration. O F-Tool também permite obter o desenho das linhas de deformação da estrutura analisada, através do botão localizado ao lado daquele em que se obtém o diagrama de momento fletor. Você pode acessar o valor pontual dos diagramas de esforços internos ou da configuração deformada. Para isso, basta clicar sobre o ponto desejado da estrutura não deformada. Os valores serão mostrados na linha de mensagens no topo da tela, em vermelho. Usando o botão direito do mouse, mais informações serão mostradas na parte lateral da tela. E ainda tem o comando Scale Result Display.
Para visualizarmos melhor os números de diagramas obtidos, podemos deslocar a barra de escala Scale Result Display para a esquerda, omitindo desenhos dos diagramas, ou para a direita, ampliando o zoom dos diagramas. O mesmo serve para a escala da deformação da estrutura. Na análise de uma estrutura treliçada, por exemplo, é interessante deixar o desenho do diagrama no mínimo, uma vez que todas as linhas são paralelas às barras, e com isso deixar os valores de tração ou compressão em evidência. Temos também as configurações adicionais. Na opção Display, você pode escolher entre branco, cinza e preto, sendo que para cada uma das opções há diferentes cores relacionadas com as barras e nós do modelo. A última das opções trabalha com o fundo branco e o desenho todo em preto. Você pode também escolher quais serão os atributos. Dimension Line, linhas de cota. Member Orientation, orientação de cada um dos membros. Supports, mostra ou não os apoios da estrutura. Loading while editing, mostra o carregamento durante a edição do desenho. Loading while results, mostra o carregamento durante a visualização dos resultados. Mostra o valor dos carregamentos. Load values, result values, mostra os valores nos diagramas de esforços internos. Step values, mostra os valores dos resultados passo a passo. Transversal values, mostra os resultados transversalmente às barras. Bending moment sign, mostra o sinal do momento fletor nos resultados. Reactions, mostra as reações de apoio. Reactions values, mostra o valor das reações de apoio. Node numbers, mostra o número dos apoios. Member numbers, mostra o número das barras. E em Options é possível configurar tamanhos de suporte, rótulas, cargas e texto no desenho no modelo da tela. Opção para considerar ou não a carga estática no cálculo da envoltória dos esforços resultantes nas cargas móveis. Opção para salvar arquivo auxiliar, que salva o arquivo na extensão .pos, fazendo a comunicação com o módulo interno de análise do F2. O padrão é não salvar este arquivo. Esse padrão é forçado quando um novo modelo é criado ou aberto. Nesta opção é possível acessar o sistema de unidades e a formatação numérica adotada, bem como redefinir todos esses valores. E agora a discente Caroline vai dar continuidade à apresentação falando sobre o lançamento das barras da tesoura. Agora vamos entender sobre o lançamento das barras da tesoura. E para isso, vamos utilizar esta tabela de coordenadas dos nós. No canto superior esquerdo da tela do F2, selecionar o botão Keyboard Mode, ou modo teclado, para a inserção de cada barra por meio das coordenadas inicial e final da mesma. Em seguida, selecionar o botão Insert Member, ou inserção de barra. Digitando as coordenadas de x e y de cada nó, onde o valor de tolerância é utilizado para a atração para entidades existentes. Nunca utilize valor nulo para tolerância. Vamos iniciar com o lançamento da barra 1 da tesoura, de acordo com as coordenadas obtidas na tabela de coordenadas dos nós. O nó 1
em x e em y equivale a 0 metros. Já o nó 2 equivale a 0,987 metros em x e 0 metros em y. Ao pressionar OK, o programa desenha a barra 1 e sugere como nó inicial para a próxima barra, o último para o ordenado digitado, sendo necessário digitar apenas o nó final da barra 2. Agora devemos inserir as coordenadas dos próximos nós, iniciando pelo nó 3. Nó 4, nó 5, nó 6, nó 7, nó 8, e nó 9. Para o lançamento das próximas barras, devemos observar quais nós estão em ligação com o ponto inicial. Nesse caso, o ponto inicial é o ponto 9, que está em ligação com o ponto 16 e com o ponto 8. A ligação com o ponto 8 já foi feita, faltando apenas a ligação com o ponto 16. E para isso, vamos inserir as coordenadas do ponto 16. O ponto 16 está em ligação com os pontos 9, 8, 7 e 15. A ligação com o ponto 9 já foi feita, faltando apenas as ligações com os pontos 8, 7 e 15. Vamos iniciar pela ligação com o ponto 8. Em seguida, vamos fazer a ligação com o ponto 7. E para isso, devemos reinserir as coordenadas do ponto 16 e então inserir as coordenadas do ponto 7. E por fim, fazer a ligação com o ponto 15. O ponto 15 está em ligação com os pontos 16, 7, 6 e 14. A ligação com o ponto 16 já foi feita, faltando apenas as ligações com os pontos 7, 6 e 14. Vamos iniciar com o ponto 7. E então com o ponto 6.
E por fim, com o ponto 14. O nó 14 está em ligação com os nós 15, 6, 5 e 13. A ligação com o nó 15 já foi feita, faltando apenas as ligações com os pontos 6, 5 e 13. Vamos iniciar com o ponto 6. E então com o ponto 5. E por fim, com o ponto 13. O ponto 13 está em ligação com os pontos 14, 5 e 12. A ligação com o ponto 14 já foi feita, faltando apenas as ligações com os pontos 5 e 6. Vamos iniciar com o ponto 5. E então fazer a ligação com o ponto 12. O ponto 12 está em ligação com os pontos 13, 5, 4 e 11. Porém, a ligação com o nó 13 já foi feita, faltando apenas as ligações com os nós 5, 4 e 11. Vamos iniciar com o nó 5. E então com o nó 4. E por fim com o nó 11. O nó 11 está em ligação com os nós 12, 4, 3 e 10. A ligação com o nó 12 já foi feita, faltando apenas as ligações com os nós 4, 3 e 10. Vamos iniciar pela ligação com o nó 4. E então com a ligação com o nó 3. E por fim com o nó 10.
O nó 10 está em ligação com os nós 11, 3 e 1. A ligação com o nó 11 já foi feita, faltando apenas as ligações com os nós 3 e 1. Vamos iniciar com a ligação com o nó 3. E para finalizar a estrutura, vamos inserir a ligação com o nó 1. Após concluir o lançamento das barras da tesoura, salve o arquivo no menu File. E então, Save As. Você pode lançar analogamente todas as barras digitando as coordenadas inicial e final do nó. Caso o programa sugira uma coordenada que não seja a correta, edite-a e digite a coordenada desejada. Se o lançamento for interrompido antes da finalização da geometria da tesoura, ative novamente o botão de barra Insert Member e prossiga o lançamento. Caso alguma barra seja lançada erroneamente, selecione-a, lembrando que a cor vermelha indica que a barra está selecionada, e clique no botão. A seguir, prossiga o lançamento como explicado no caso de interrupção do lançamento. E agora vamos falar sobre a definição do material e suas propriedades físicas. Para isso, selecione o campo Material Parameters e crie um novo material. Neste caso, vamos utilizar o material Generic Isotropic e selecione Done. Na janela apresentada, digitar os parâmetros físicos do material em estudo. No modo Edição, selecionar toda a estrutura, abrindo a janela de seleção e abrangendo todas as barras. Pressionar o botão, atribuindo assim às barras as propriedades definidas para o material. Vamos entender agora sobre pré-definição das seções das barras. Para isso, selecione o campo Section Properties e então crie uma nova seção. Vamos utilizar retangular e então definimos as dimensões. Selecionamos a estrutura e então aplicamos. Vamos entender agora sobre as condições de apoio nos nós. Para isso, vamos utilizar o comando Support Conditions. No nó 1, vamos inserir um apoio de primeiro gênero. E para isso, deixe o eixo X livre e fixe o eixo Y. E então aplique. Já no nó 9, vamos inserir um apoio de segundo gênero. Para isso, fixe o eixo X e o eixo Y, e então aplique. Agora vamos rotular as barras da tesoura. Para isso, utilize a opção Rotation Release. Selecione a estrutura e a opção desejada. E então aplique. E então salve o arquivo no menu File, Save. Vamos falar agora sobre carregamentos atuantes na estrutura. Carregamento único.
Todas as cargas aplicadas a uma estrutura na versão atual do FTool atuam concomitantemente, isto é, cada arquivo de dados do FTool corresponde a um caso de carregamento único. Portanto, salvaremos um arquivo para cada condição de carregamento. No menu File, Save As, vamos salvar um arquivo com o nome Tesoura Carregamento Permanente. E um outro com o nome Tesoura Carregamento Acidental. Vamos iniciar definindo o carregamento permanente. Para isso, vamos abrir o arquivo Tesoura Carregamento Permanente. No menu File, Open, e então procuramos o arquivo. E para isso, vamos utilizar esta tabela de carregamento permanente dos nós. Vamos utilizar o comando noodleforce. E então criamos todas as cargas, iniciando pela P1, que possui menos 0,76 kN. P2, que possui menos 1 kN. P3, que possui menos 1,34 kN. P4, que possui menos 1,75 kN. E P5, que possui menos 1,82 kN. E então adicionamos as cargas aos seus devidos nós. A carga P1 no nó 1 e 9. Lembrando que, para selecionar nós simultaneamente, com o botão Shift pressionado e o modo edição ativado, clicar sobre os nós a serem selecionados. E então aplicamos as cargas. A carga 2, que vai ser aplicada no nó 10 e 16. Então aplicamos. A carga 3, que vai ser aplicada nos nós 11 e 15. Então aplicamos. A carga 4, que vai ser aplicada nos nós 12 e 14. Então aplicamos. E a carga 5, que vai ser aplicada no nó 13. Então aplicamos. E por fim, salvamos o arquivo. No menu File, Save. Agora vamos definir os carregamentos acidentais. Para isso, abra o arquivo Tesoura Carregamento Acidental. Em File, Open, e procure o arquivo. E vamos usar esta tabela de carregamento acidental dos nós. Para isso, utilize a opção noodleforce e crie todas as forças. A primeira delas é a Q1, que possui uma carga de menos 0,76 kN.
Q2 possui uma carga de menos 1 kN. Q3 possui uma carga de menos 1,34 kN. Q4 possui uma carga de menos 1,75 kN. E Q5, que possui uma carga de menos 1,82 kN. Então, podemos aplicar as cargas. A carga Q1 vai ser inserida nos nós 1 e 9. Q2 nos nós 10 e 16. Q3 nos nós 11 e 15. Q4 nos nós 12 e 14. E Q5 no nó 13. E então salvamos o arquivo no menu File, Save. E então podemos ver os diagramas de força axial de ambos os arquivos, clicando na opção Axial Force e diminuindo a escala para melhor visualização. E com isso encerramos o curso de F2, curso básico para iniciantes. Agradecemos a atenção e esperamos que o curso ajude no seu desenvolvimento acadêmico e profissional.